Então falamos desse planejamento estratégico e agora na sequência eu trouxe para vocês o que todo mundo gosta, quer e ama saber. O chamado repertório coringa, tá? Repertório coringa. Galera, esses repertórios coringas que eu estou propondo a passar para vocês, que eu vou passar depois no material pelo Telegram, peguem lá depois. Galerinha, eles são feitos para caberem na introdução, beleza? Só na introdução. Já fique claro isso. Lembra que a competência número 2 da redação Enem exige que haja apenas um repertório sociocultural produtivo, não mais que isso. Você não precisa, professor, não preciso de 2, 3 repertórios, um repertório em cada parágrafo. Isso o Enem não diz, tá? Ele não declara isso. O que ele declara, o que ele exige dentro da sua conjuntura de correção, né, das suas orientações todas, é que você precisa de um repertório muito bem estipulado. E aí eu trouxe duas sugestões para vocês. Eu quero que vocês leiam comigo esse repertório coringa que eu estou passando agora. O primeiro: numa das mais célebres fábulas de Esopo, uma lebre propôs uma competição de corrida a uma tartaruga. Esta aceita e, apesar de inúmeras dificuldades, faz o que ninguém poderia imaginar. Supera a veloz concorrente e atinge a vitória. Pô, professor, pera aí, você tá de piada comigo, você tá de zoação comigo. Você vai trazer uma fábula de Esopo como repertório? Sim, estou trazendo uma fábula de Esopo como repertório. Vale lembrar que as redações nota 1000 que atingiram, uma delas que atingiu a nota máxima, inclusive, lá no ano de 2019, fazia referência a um mito grego, a uma referência de um mito grego, um mito de Sísifo. Cara, mito pode, fábula pode, e conta como repertório. Pô, professor, mas o que esse repertório tem a ver? Esse repertório, ele é universal, sabe por quê? Porque ele traz uma situação em que uma tartaruga, um animal que muitas vezes as pessoas não vão dar moral pelo fato de ser lento, nunca vai vencer uma corrida, mas ela supera inúmeros obstáculos, intensos obstáculos para conseguir atingir um objetivo. Ela supera. Da mesma forma, olha só essa analogia que é importante ser estabelecida, da mesma forma que os problemas estabelecidos pela banca de correção Enem, pelo tema de redação, são problemas dificilmente superados. O desafio para a superação é gigantesco. Então veja que essa analogia entre a dificuldade da tartaruga superar a lebre para vencer a corrida, ela pode ser equiparada à dificuldade para superar o problema proposto pela banca de redação Enem, que sempre vai trazer um tema voltado para um problema de ordem social e é um problema extremamente difícil de ser superado, reduzido, minimizado ou solucionado. Veja que casa muito bem essas ideias, gente. Então, por isso que esse repertório é repertório coringa. Numa das mais célebres fábulas de Esopo, uma lebre propôs uma competição de corrida a uma tartaruga. Esta tartaruga aceita e, apesar das inúmeras dificuldades, faz o que ninguém poderia imaginar, supera a veloz concorrente e atinge a vitória. Análogo à fábula, tá o segredo agora, né? Você tem que relacionar essa fábula com um tema de redação. Análogo à fábula, observa-se que no Brasil há um grande desafio a ser suplantado em se tratando de... Aí você vai inserir o tema de redação. Nesse sentido, é fundamental analisar o problema para encontrar medidas capazes de revertê-lo. O da hora dessa introdução, o legal, bacana dessa introdução é que ela já atende um repertório, beleza? Ela já está muito bem dividido, estipulado em períodos bonitinho, cada um com uma função. E o único lugar que você vai ter trabalho de preencher é onde está em vermelho o tema de redação. É o único lugar. Eu já vou mostrar que isso funciona. Vamos mostrar agora, inclusive? Bora lá. Vou mostrar agora para vocês. Eu trouxe dois temas em cima desse repertório coringa, dessa introdução coringa. Eu trouxe o primeiro tema, que é o estigma associado às doenças mentais, que foi o tema de 2020. E eu trouxe também a democratização do acesso ao cinema, que foi o tema de 2019. Vamos ver? Vamos ler um e depois o outro. Numa das mais célebres fábulas de Esopo, numa lebre propôs uma competição de corrida a uma tartaruga. Esta aceita e, apesar das inúmeras dificuldades, faz o que ninguém poderia imaginar, supera a veloz concorrente e atinge a vitória. Análogo à fábula, observa-se que no Brasil há um grande desafio a ser suplantado em se tratando do enfrentamento aos estigmas associados às doenças mentais. Cara, casou, gente. Olha só. Sabe o que a gente fez? A gente simplesmente pegou a comanda de redação,
o tema de redação que está escrito na comanda e colou praticamente com algumas suaves e sutis modificações para adaptar, para ficar coerente, coeso com essa situação de parágrafo introdutório. Legal? É uma opção. Sabe o trabalho que você vai ter? Você vai ter o trabalho de memorizar a estrutura desse texto. Pô, professor, mas espera aí, você está falando de copiar um negócio? Sim, gente, estou falando. É o que funciona. Quais são os seus objetivos? Se tornar uma pessoa criativa, um escritor talentoso, nato? Gente, eu não estou fazendo piada aqui, tá? Mas é um questionamento retórico que eu acho importante. Você pensa em ser isso, né? Não, o objetivo da redação, do Enem, é provar que você tem capacidade articulatória e de promoção de uma estrutura planejada. E é o que você está fazendo, a partir de um modelo fixo, de uma introdução que garante a você atender à exigência da competência 2, que é fazer um repertório sociocultural produtivo e efetivo. Cara, fantástico. Você já dá uma apresentação para o corretor e o corretor tem uma percepção muito boa do que o seu texto vai apresentar. Muito bom dessa forma. Dificilmente, por que eu escolhi essa fábula? Porque essa fábula dificilmente vai cair como texto motivador do seu texto. Dificilmente vai cair, tá? Isso é quase improvável, né? É uma agulha no palheiro, não vai cair para você. Então você pode utilizar. Vamos ver o de baixo para ver se dá certo? Você lê só o começo, não vou ler inteiro, né? Porque senão fica redundante também. Vamos ver se dá certo com o tema acesso ao cinema. Numa das mais célebres fábulas de Esopo, uma lebre propôs uma competição de corrida a uma tartaruga. Esta aceita e, apesar das inúmeras dificuldades, faz o que ninguém poderia imaginar. Supera a veloz concorrente e atinge a vitória. Análogo à fábula, observa-se que no Brasil há um grande desafio a ser suplantado em se tratando da falta de acesso ao cinema pelas camadas mais carentes. Boa, casou. Professor, e se fosse o tema de 2015 do Enem que falava sobre a persistência da violência contra a mulher? Vou ler só uma parte. Análogo à fábula, observa-se que no Brasil há um grande desafio a ser suplantado em se tratando da superação do problema relativo à perpetuação da violência contra a mulher. Perfeito. Galera, cabe qualquer tema, você consegue adequar. Precisa ser exatamente essa estrutura? Não, gente. Eu estou dando uma sugestão. Em cima dessa sugestão, você pode reelaborar, reinventar com certeza. Mas saiba que essa é uma estrutura... Peraí que eu fiquei tapando aqui, né? Opa! Vou tirar a minha feição daqui para vocês verem integralmente. Ó, beleza? Mas funciona muito bem. Vocês podem até alterar, não precisa ser exatamente igual. Mas se você memorizar, você não vai ter o trabalho de ficar reelaborando, entendeu? Então, eu estou dando mastigado uma possibilidade de você atingir a nota 200 na competência número 2 a partir de um repertório bem estabelecido. Tá certo?